Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho os nossos vídeos, se dedicando aos estudos e como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações. E sempre que for possível, aquele gráfico, aquela tabela, aquela figura, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, os polímeros, tudo bem? Os polímeros são uma outra classe de compostos orgânicos, só que essa classe de compostos vão apresentar, na verdade, diversas funções orgânicas. Então, quando a gente fala de polímeros, também estamos falando de compostos, funções orgânicas. Na nossa aula, estaremos trabalhando os polímeros de rearranjo, mas também vamos estar fazendo uma revisão, a classificação dos polímeros, certo? E vamos estar também trabalhando algumas questões. Beleza? Então, o conceito de polímeros. Os polímeros, derivado do grego poli, muitas, e meros, partes. Ou seja, são macromoléculas, primeiro tópico aqui, são macromoléculas. Por quê? Por que macromoléculas? Porque são moléculas muito grandes. Então, são macromoléculas constituídas por unidades menores, chamadas de monômeros. Os monômeros, os meros, são ligados entre si por ligações covalentes que se repetem em um polímero. Para formar polímeros, é necessário que seja realizada a reação de polimerização. Então, quando você ouvir falar em polimerização, é a reação de formação de polímeros, certo? Cujo grau depende do número de monômeros ligados. Podemos dizer que um monômero seria uma bolinha dessa, certo? A menor unidade. E a união dessas bolinhas, dessas unidades, vai gerar justamente o polímero, ok? E o polímero, como foi dito, é uma macromolécula. Bom, a classificação dos polímeros, podemos classificar de acordo com o número de monômeros. Os homopolímeros é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero. Então, eu tenho um mesmo fragmento se repetindo várias vezes, certo? Por ser feito de um mesmo fragmento, ou seja, de um mesmo monômero, nós vamos ter o homopolímero. Também nós vamos ter o copolímero. Que é isso? É um polímero derivado de dois ou mais tipos de monômeros. Eu quis destacar, eu quis trabalhar, utilizando cores diferentes, para indicar que nós temos aqui a combinação de vários monômeros diferentes. Então, vários monômeros diferentes, o copolímero, certo? Se a gente tiver o mesmo tipo de monômero, vamos ter o homopolímero. E também, quanto à natureza, olha só, podemos ter os polímeros naturais ou biopolímeros. São os polímeros naturais como a borracha, os polissacarídeos, olha só, amido, celulose, o glicogênio e também as proteínas, ok? Então, esses tipos de compostos vão chamar de polímeros naturais. Agora, temos também os polímeros sintéticos ou artificiais. São aqueles produzidos em laboratório, em geral, de produtos derivados do petróleo. Então, podemos dizer que a fonte dos polímeros sintéticos, o petróleo. Alguns exemplos, o polimetacrilato de metila, o famoso acrílico, o poliestireno, policloreto de vinila, que conhecemos como PVC, os tubos de PVC, polietileno, polipropileno, são exemplos, tipos de polímeros sintéticos.
A partir dos polímeros sintéticos, é possível a fabricação de sacolas plásticas, canos hidráulicos, materiais da construção civil, colas, isopor, tintas, chicletes, pneus, embalagens plásticas, o teflon, que é aquela panela, aquela frigideira que apresenta aquela camada antigordurante, certo? Né? Então, aquilo é o teflon, silicone. Então, nós podemos perceber diversas aplicações desses polímeros sintéticos. Também, quanto ao método de obtenção, podemos ter os polímeros de adição, os polímeros de condensação e os polímeros de rearranjo. A adição, né, o nome já é bem sugestivo. São os polímeros obtidos pela adição sucessiva de monômeros, como os polissacarídeos, né, formados por monômeros de monossacarídeos, e proteínas, formadas por monômeros de aminoácidos. Então, nós vamos estar adicionando de forma sucessiva os componentes. Polímeros de adição. Polímeros de condensação. São os polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes com a eliminação de uma molécula de água, de álcool ou de ácido, numa reação de polimerização. Então, nós vamos juntar os monômeros e quando acontece essa junção, vou ter a eliminação de algumas partículas, algumas substâncias. Então, quando acontece essa eliminação, estamos diante de um polímero de condensação. E os polímeros de rearranjo são os polímeros resultantes da reação entre monômeros que sofrem um rearranjo nas suas estruturas químicas durante a reação de polimerização. Então, eles vão se recombinar, gerando uma estrutura diferente com relação aos monômeros, aqueles que originaram o polímero. Então, de acordo com o método de obtenção, adição, condensação ou rearranjo. E aí, nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os polímeros de rearranjo. E dentre os diversos tipos de polímeros de rearranjo, né, eu queria destacar a poliuretana. Olha só, turminha. O polímero de rearranjo mais comum é a poliuretana, que pode ser obtida entre o diisocianato de parafenileno e o etileno glicol, ok? Realmente, na química, principalmente quando nós temos substâncias um pouco mais complexas, o nome também vai ficando um pouco mais complexo, beleza? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, turminha, aqui na tela, nós temos a reação, né, para poder chegar à poliuretana. Então, nós vamos ter a reação, olha só, do diisocianato de parafenileno reagindo com etileno glicol. Aí eu quero que você observe direitinho, certo? Esses monômeros, ok? E aí o resultado, ó, olha só, essa estrutura aqui. Essa estrutura, a estrutura resultante, ela apresenta uma modificação na sua composição, ok? Bem aqui, ó, nesse ponto, turminha, é o ponto que acontece a ligação, né? É o ponto de junção entre os dois monômeros. E nesse ponto de junção, houve uma recombinação, né? Por isso, esse tipo de polímero, ele é classificado como polímero de rearranjo, porque irá acontecer uma recombinação no ponto de junção, gerando, por exemplo, ó, essa estrutura aqui toda é a estrutura de uma amida. Então, nessa reação, nós temos a formação de uma amida. E amida, esse grupo funcional amida, não aparece nem no diisocianato de parafenileno, nós não temos a função amida, e nem no etileno glicol. O etileno glicol é um álcool, ok? E não aparece nesse álcool o grupo amida. Por isso falamos em um polímero de rearranjo, porque no ponto de junção há uma recombinação de suas partes, gerando uma função ou grupo funcional diferente, certo?
Então aqui nós temos, olha só, mais uma vez, nós temos a estrutura desse polímero, né, da poliuretana, certo? E observe que toda vez que a gente tiver, olha só, essa terminação N, quer dizer que esse grupo, ou essa estrutura, ou esse trecho, ele vai ser repetido, ó, várias vezes, N vezes, como falam os matemáticos. Repetido N vezes. As poliuretanas podem ser rígidas, flexíveis ou ainda ter a forma de espumas, dependendo das condições em que ocorre a reação. Então, no caso das espumas, nós vamos ter a formação dos colchões estofados, a forração, também isolantes térmicos e isolantes acústicos. Então, esse tipo de espuma é uma poliuretana. Nós temos também espumas rígidas, ou na verdade plásticos rígidos, que vão gerar as peças de automóveis, os saltos dos sapatos, né, as fibras, tudo isso com base no tipo de reação para a obtenção daquela poliuretana, as condições reacionais, certo? Falando ainda da estrutura dos polímeros, olha só, nós temos os polímeros lineares, o nome já diz bastante coisa, né? Nos polímeros lineares, as macromoléculas, as grandes moléculas, são encadeamentos lineares, normais ou ramificados, mas ó, vão ser lineares de acordo com a figura aqui, turminha. Nesse caso, o polímero vai formar o quê? Os fios, já que são lineares. Os polímeros lineares são termoplásticos. O que é isso? Podem ser amolecidos pelo calor e endurecidos pelo resfriamento, repetidas vezes sem perder suas propriedades. Então, podemos derreter, né? Nós temos aquela peça rígida do polímero, podemos derreter, podemos fazer novamente a moldagem, resfriar e vamos ter aquela peça de volta, certo? Então, esse tipo de polímero nós classificamos como polímeros termoplásticos. Em contrapartida, certo? Nós vamos ter também aqueles polímeros ramificados, certo? Então, polímeros lineares que vão apresentar algum tipo de ramificação. Aí nós vamos ter dois tipos, os polímeros de baixa intensidade, que vão ter a sigla PEBD, obtidos sob pressões elevadas, formado por cadeias ramificadas. Sendo mais flexível, é usado para a produção de sacolas, filmes para embalagens, ok? Bom, e também nós temos os polímeros de alta intensidade, que vamos usar a sigla PEAD, obtido sob pressões ambientes e com o uso de catalisadores especiais. Ele é formado por cadeias normais, ou seja, que não apresentam nenhum tipo de ramificação. Turma, essas cadeias normais se compactam melhor, formando um plástico de maior massa molecular. Por não apresentar ramificação, eles podem se aproximar. Nós podemos condensar, juntar mais moléculas em um espaço menor. Então, mais denso e mais rígido que o polietileno de baixa intensidade. Por isso, ele é usado na fabricação de copos, canecas e utensílios de cozinha, né? Porque eles vão apresentar uma rigidez maior, turminha. Temos também os polímeros tridimensionais. Então, os tridimensionais vão ter o quê? As macromoléculas, né, que formam as ligações, né, esse tipo de polímero, as macromoléculas, as ligações que vão formar esse composto, essas ligações estão em todas as direções. Então, na verdade, se você observar aqui, vamos ter diversas ramificações. Então, vou ter polímeros, moléculas, indo em todas as direções. Nesse caso, o polímero ele tem um traçado tridimensional, tornando o quê? Tornando ele bastante rígido. Os polímeros tridimensionais são termofixos.
Falamos dos termoplásticos, que poderiam ser fundidos, né, aquecidos, eles iriam derreter, moldados novamente, resfriados e teríamos a peça de volta. Termoplásticos. Os termofixos são aqueles polímeros que, uma vez preparados, eles não podem ser amolecidos pelo calor e remoldados, sob pena de se decomporem. Por quê? Porque justamente nós vamos ter todo esse traçado. E esse traçado, uma vez quebrado, a gente não vai conseguir reproduzir. Então, aqueceu, vamos quebrar todas essas ligações, beleza? E quando a gente resfriar, né, remoldar e vai gerar o resfriamento, essas ligações não serão estabelecidas novamente. Então, os polímeros que são termofixos, uma vez derretidos, eles não vão apresentar, eles não vão ser remoldados novamente. Então, tem que ser descartados. Tudo bem, turminha? Dentre esses polímeros tridimensionais, nós vamos ter o famoso, que foi na verdade o primeiro polímero sintético feito pelo homem, a baquelite, que também recebe o nome de Novolac, certo? Então, a resina fenol formaldeído, que é conhecida como baquelite ou Novolac, foi o primeiro polímero tridimensional a ser produzido. Essa resina, né, essa substância, é muito importante até hoje. Quando a gente fala que foi o primeiro, estamos falando lá da década de 40, de 1940, por volta desse período. Até hoje, ele apresenta uma grande importância. Por quê? Porque é empregado na fabricação de tintas, vernizes e objetos moldados. Nós temos aqui diversos exemplos. Cabos de panela e talheres, tomadas, interruptores elétricos, certo? Até aquele disco de vinil. Mas será que você já lembra disso aí? Já ouviu nesse termo disco de vinil ou LP? Justamente esse produto, né? Esse objeto, ele é feito de baquelite, né? Um polímero tridimensional, turma. Ok? Bom, para a gente fechar, vamos trabalhar agora com algumas questões para poder fixar o conteúdo sobre os polímeros. Olha só, estão representados a seguir fragmentos de polímeros, quais? O nylon e o Dexon, ambos usados como fios de suturas cirúrgicas, né? Então você sofreu aquele corte, né? Vai precisar levar a ponto. Então, aquela linha não é linha, né? Ali não é algodão. Esse tipo de polímero pode ser o nylon ou o Dexon, ok? Identifique os grupos funcionais dos dois polímeros. Então, eu trouxe novamente a figura, certo? A figura. Então, nós temos aqui o nylon, nós temos aqui o Dexon. E eu destaquei os grupos funcionais, porque a questão está falando dos grupos funcionais presentes, certo? Olha só, nós temos bem aqui, turminha, nós temos bem aqui o grupo C-O-NH, certo? C-O-NH. Turminha, o grupo C-O-NH é uma amida. Show de bola? Então, eu vou ter aqui vários grupos amida. Então, eu vou ter uma poliamida. Esse termo, esse grupo também, ele vai reaparecer aqui no Dexon. Então, vamos estar aqui presente nesses dois tipos de polímeros, né, que podem ser usados, né, lá na sutura dos cortes. Vamos ter aqui, na verdade, o que? Poliamidas. Show de bola, turminha? Lembrando que os polímeros, eles são compostos orgânicos. E se são compostos orgânicos, nós vamos ter a presença de grupos funcionais. Então, é importante, né, que a gente faça aquela revisão dos grupos funcionais. As questões referentes aos polímeros, elas vão muito para esse lado, turminha, para a identificação de grupos funcionais. Então, a gente precisa relembrar o que é um álcool, o que é uma acetona, um ácido carboxílico, o grupo amida vai aparecer demais, o grupo éster, né? Nós temos os poliésteres, certo? Os poliésteres. Então, o grupo éster também vai aparecer muito,
o grupo álcool. Então a gente precisa fazer essa revisão de compostos orgânicos, porque quando se falamos de polímeros, né, as questões vão muito direcionadas para esse lado, reconhecimento de compostos orgânicos. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.